Antes de agradecer a participação dos senhores convidados para o debate de hoje, nós gostaríamos de, enfim, em função de tudo aquilo que foi colocado pelos nossos palestrantes, de que as políticas fiscal, monetária e tributária tiveram consequências muito positivas para o desenvolvimento da infraestrutura do país nos últimos anos. Sobretudo a partir de 2007, com o PAC 1, 2009 com o PAC 2, se não me engano, 2012 com o PIL. E isso está demonstrado conforme uma das transcrições aqui feitas pelo secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Dr. Márcio Rolland, que, em relação ao que foi efetivamente gasto, e aquilo que foi, e aqui também é o percentual do efetivamente executado nas obras do PAC. Mas, acredito, não foi feito em função do que aqui nesta comissão nós temos nos confrontado semanalmente, que não é somente a burocracia que se refere tão bem o Dr. Vinícius Leôncio, mas é aquilo que eu chamo de pior do que a burocracia, é a licenciocracia, a auditocracia, a controlocracia, que, na realidade, se tornaram os verdadeiros gestores do país. Quando nós escolhemos alguém pelo voto para ser o gestor municipal, estadual ou federal, nós acreditamos que esses podem cumprir rigorosamente aquilo que eles estão dizendo no palanque. Isso, alguns anos atrás, era até verdadeiro. Hoje, não. Em função dessas distorções que essa máquina burocrática tomou, ela impede o gestor de cumprir um programa de governo aprovado nas urnas pela população que o elegeu. Isso é um absoluto contrassenso. E nós estamos chegando a um ponto de ruptura desse processo. Nós não podemos continuar aceitando essas intromissões indevidas desses órgãos licenciadores, desses órgãos de auditoria e de controle sobre as ações governamentais. Não que nós estejamos distantes da necessidade de fiscalização, de aplicação de recursos públicos. Não, há que haver a fiscalização. Houve aplicação de recursos públicos, tem que haver uma fiscalização. O que não pode acontecer, o que não pode haver, o que tem que se parar imediatamente é essa concorrência entre os órgãos de controle, de auditoria, de fiscalização, de licenciamento, para ver quem paralisa mais obras, quem consegue restringir o trabalho executado nas diversas áreas da infraestrutura e assim por diante. Outro dia foi colocado aqui pelo líder do governo no Congresso Nacional, o senador ministro José Pimentel, um caso emblemático. As obras da BR-101 estavam transcorrendo normalmente no estado do Ceará, que é o estado de origem do senador ministro José Pimentel. E no momento em que uma máquina estava fazendo o trabalho de terraplanagem, se descobriu uma ossada. Veio o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e determinou que aquela obra fosse suspensa imediatamente, enquanto não se averiguasse a origem daquela ossada, imaginando que fosse de um dinossauro ou de algo dessa família. A obra ficou paralisada da BR-101, prejudicando a mobilidade urbana daquela população, encarecendo a obra, enfim, inúmeros prejuízos pessoais e materiais, humanos, e durante 6 meses. Ao final desses 6 meses, se descobriu que a ossada pertencia a um jegue, a um jirico, a um burro,
daqueles que no Nordeste são utilizados, hoje já substituídos pelas motocicletas, para o trânsito de pessoas e de cargas. Vejam os senhores a que ponto se chegou. Então, é isso que nós não podemos mais deixar que aconteça. O Tribunal de Contas da União está em marcha batida para ter um número maior de secretarias sob o comando do que o número de ministérios. Para cada ministério, hoje, que existente, e são muitos, existe uma secretaria especializada para controlar aquele ministério. Quer dizer, uma burocracia em cima da outra burocracia. E o Tribunal de Contas da União é um órgão para auditar contas. Não é um órgão para substituir a trena do engenheiro que lá está no DENIT ou está no Ministério dos Transportes por uma caneta ou por uma decisão que ele tome burocraticamente no seu gabinete aqui em Brasília. O método está equivocado. E isso significa ainda uma maior burocracia. É necessário que nós entendamos que várias dessas obras que estão hoje inconclusas e que integram o rol de obras do SPAC e também do PIL, várias delas não estão sendo concluídas porque existem problemas como esses de interferências desses órgãos ditos de controle, de licenciamento, de auditoria, ou seja lá o que for, impedindo que elas avancem. Agora, acontece que há um prejuízo enorme. Cada obra desta que é paralisada por um motivo ou vários motivos, A, B e C, se mesmo que esses motivos não persistam quando, ao chegar ao final, a análise desses mesmos motivos, dentro de 6, 7, 8 meses, às vezes um ano, a obra ficou parada, foi desmobilizado o canteiro de obras, o responsável pela obra abandonou a obra e não aceita mais voltar pelo mesmo preço pelo qual ele foi contratado originalmente para realizar aquela obra. Nova licitação tem que ser feita. Nessa nova licitação, o preço estará aumentado e, em função disso, o custo será repartido por toda a população brasileira, por todos os contribuintes brasileiros. Então, essas questões são fruto de uma reflexão profunda aqui no âmbito desta comissão, que já apresentou uma proposta de um projeto de lei propondo que aqueles que fizerem a paralisação de uma determinada obra, se o motivo apontado para aquela obra ter sido paralisada não ficar comprovado depois de um X número e se estabelece um certo período de tempo para não se estender ad eternum, se não ficar comprovado que aquele motivo era um motivo real para que se parasse aquela obra, se interrompessem os trabalhos daquela obra, que aquele que anotou essa paralisação seja responsável civil e penalmente por aquela paralisação. Porque é a única maneira de nós fazermos com que essas pessoas tenham um pouco mais de responsabilidade e tenham um pouco mais de visão do conjunto quando, de forma inopinada, muitas vezes paralisam certas obras que são essenciais para o desenvolvimento brasileiro, para a nossa infraestrutura. Os meios, eles costumam divulgar com muito estardalhaço, quando algum desses órgãos, sobretudo o Tribunal de Contas da União, paralisam uma determinada obra. Foi paralisada pelo Tribunal de Contas determinada obra, 400 milhões de reais estavam sendo investidos, e isso, a forma com que isso é transmitido ao público, é transmitido de uma forma criminosa, porque faz com que o público entenda que foi paralisado porque houve algum erro grave naquela obra. Houve alguma malversação de recursos naquela obra. Houve algum sobrefaturamento naquela obra. E muitas vezes isso não é verdade.
Muitas vezes são problemas técnicos, de simples solução, são problemas de projetos, tivemos muitos problemas de projetos nesse início do PAC, por exemplo, porque não havia projetos, o governo não havia ainda se tornado um indutor de novos investimentos, e não provedor único, porque muitos confundem também que a União tem que ser a provedora única desses investimentos. Não, o governo ele pode ser o indutor de investimentos, mas a provisão desses recursos é uma parceria, como nós já ouvimos aqui, em diversas audiências públicas e debates, as parcerias público-privadas e, sobretudo, incentivando o investimento público, dando a esse investimento público a segurança jurídica de que necessita o investidor privado, melhor dizendo, a segurança jurídica de que necessita o investidor privado para confiar naquele empreendimento que ele está se dedicando a fazer. De modo que são essas questões que nós precisaríamos nos deter e estamos nos detendo sempre aqui na Comissão de Infraestrutura, bem como também na necessidade de nós melhorarmos a nossa qualidade dos nossos produtos, a competitividade. Eu me lembro que em 1991, lá atrás, nós implantamos um programa brasileiro de PBQP, de qualidade e produtividade, exatamente com esta finalidade, com a finalidade de nós incentivarmos a indústria nacional a adquirir uma melhor produtividade e, consequentemente, também oferecer produtos de melhor qualidade para competir com a abertura comercial recém-inaugurada. De modo que a participação dos senhores hoje aqui na Comissão de Serviços de Infraestrutura foi de extrema importância para esclarecermos alguns pontos sobre aspectos das políticas fiscal, monetária e tributária e as suas consequências para o desenvolvimento da nossa infraestrutura. Ao encerrarmos a presente reunião, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, em especial dos nossos convidados, ministro Eduardo Teixeira, hoje dedicado à iniciativa privada, como sócio-diretor da Creta Planejamento, Dr. Márcio Holanda de Brito, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e Dr. Vinícius Leôncio, representante da Advocacia Empresarial Vinícius Leôncio, que nos trouxe dados aqui extremamente tenebrosos, fruto dos seus estudos, tenebrosos no sentido de que, graças a ele, estamos chegando a esses números aqui apresentados, sobre a influência maléfica dessa burocracia no processo de desenvolvimento brasileiro. Parabéns pelo seu trabalho, doutor Vinícius, e muito obrigado por tê-lo apresentado aqui no Senado da República, na Comissão de Serviços de Infraestrutura. Agradecendo, então, mais uma vez a presença do nosso convidado.